Olá, boa noite. Oi, Antônio. Estamos só aguardando a pastora entrar. Olá, Larissa. Boa noite para você que está entrando. Só mais um minutinho. Olá, Marco, boa noite. Olá, Janice. Olá. Boa noite. Boa Tudo e noite, você? tudo bem? Ah, Está muito obrigada. elegante, com esse cabelo assim Tá muito diferente. diferente. Só tá preso. Tá bonita. Obrigada. Boa noite para você que está entrando. Boa noite, Olá, Euler. Euler. Saudações. Saudações. Boa sorte. Hoje nós vamos falar de uma chave muito importante, que é a chave da abundância. Vai ser a nossa 17ª chave da sabedoria, prosperidade e riqueza. Na verdade, não é uma só chave, né, pastora? É uma soma de todas elas que vai fazer com que a pessoa Exatamente, prospere, né? né? O legal é desenvolver mais de uma, né? Desbloquear todas, se possível. É. E Uhum. somando, né? Cada dia. Boa noite para você que está entrando. Vamos começar, porque a chuva não está Não, parando não, né, Madeline tá aqui pastora? com medo dos Aqui trovões. tem mais. Pois é. E para a gente não correr o É, risco de ficar sem internet, vamos lá. né? Então vamos lá, gente. Hoje é a nossa 17ª chave da sabedoria, prosperidade e riqueza. Boa noite, Marcos. Aperte o coraçãozinho, mande o convite do foguetinho para alguém que você queira que assista a live conosco. O que é abundância? Abundância é viver sem o sentimento de carência, sem o sentimento de escassez, que a gente tem que remover essa névoa da escassez, né? Dessa falta, dessa privação. O maior bloqueio da abundância é a escassez. O que é escassez? Ausência, carência, pobreza, privação. Muitas vezes a gente... olá, Wender, boa noite. Uma dos nossos bloqueios é a gente achar que a gente não é merecedor. É o auto-merecimento, né, pastor? A gente acha que a gente não merece. Às vezes a gente encontra com uma pessoa e fala assim, nossa, que vestido bonito. Ah, mas foi tão baratinho. A gente mesmo já joga as coisas a gente lá embaixo, né? Ah, foi tão baratinho, eu comprei ele assim, assim. Ou então, se para um sapato bonito, fala assim, nossa, mas esse aqui já é tão velho, já tá antigo comigo. Então, assim, a gente mesmo não valoriza as coisas que a gente tem. Isso é bloqueio de escassez, é não merecimento, né? A prosperidade tem 3 níveis. Primeiro nível é a escassez. Segundo nível é a abundância. E terceiro nível é o transbordo. O que é a escassez, na verdade? Eu não tenho a quantidade suficiente para mim, para o meu recurso, e eu não tenho para outras pessoas. A abundância, o que é? Tenho muito para mim e para os próximos. Tem níveis. À medida que você vai subindo... Olá, Gerrinho! À medida que você vai subindo os níveis da abundância, você chega no transbordo. E o que é o transbordo? Tenho muito para mim e muito para quem eu quiser. É como se fosse um exemplo de uma caixa d'água. À medida que a caixa d'água vai subindo, se ela tiver um buraco embaixo, que é a escassez, o que vai acontecer? A água vai acabar. E aí você tampa o buraco e vai subindo de nível, a caixa vai enchendo e ela vai ao ponto de transbordar. A caixa fica cheia e transborda.
E como sair da escassez? Como? Ensina Né, aí. pastora? Ensina o Todo segredo, mundo quer Janice. saber. É, a gente tem que administrar, subir cada vez de nível e subindo, porque a gente não consegue sair da escassez e já ir direto para a abundância e da abundância ir direto para o transbordo. A gente tem que ir eliminando aos poucos, subindo de nível. E como que a gente faz isso? A gente tem que trocar controle de despesas por administração de riquezas. A gente tem que ter equilíbrio emocional. Muitas vezes a gente sai na rua, põe o dinheiro no bolso e gasta com coisa que não precisava de gastar. Compra coisa que você não usava. Você não vai usar, fica lá parado. Então a gente tem Hoje em que dia ter nem esse precisa sair controle, na rua, né? A né? gente tem aplicativo no celular. A gente gasta dentro de casa. Não, e outra coisa, eu não tenho tempo para ir na loja. A loja é menininha. Então eu já bloqueei tudo. Falei assim, olha, não traz, não estou comprando, não vou comprar tão cedo, então fica quietinho aí. Então a gente já elimina de uma vez. Então, assim, eu falo assim, que o que os olhos não veem, o coração não sente. Né? Então, o que a gente tem que fazer? Reduzir os custos, aumentar as nossas entradas. O que eu posso fazer para me aumentar as minhas entradas? As minhas receitas, que é a palavra mais poderosa que existe. Se eu aumento a minha receita, eu diminuo minhas despesas, eu seco as minhas sangrias, né? Automaticamente vai começar a sobrar mais. Nesse sobrar mais, o que eu vou fazer? Eu vou começar a administrar, eu vou começar a investir. E nesse investir, eu vou aumentando as entradas, aumentando as receitas. O custo da retorno, que são as entradas. E a despesa da tristeza, né, pastora? Ninguém quer essa tristeza, né? E por que esse investimento volta e a despesa não? O investimento, à medida que você controla, principalmente a parte do coração, né? A escassez é muito do coração da gente. Porque a gente não se sentir merecedor, isso afeta a gente. Eu lembro que quando eu mudei de concessionária para trabalhar na Volkswagen, meu primeiro mês lá na Volkswagen, eu recebi um voucher porque eu fiz mais coisas que o pessoal que já estava lá, não sei quantos anos de vendas não fez. Eu recebi um voucher para mim ir Não fala o no nome. salão de cabeleireiro muito chique. Não falo de jeito nenhum. Recebi um voucher para ir no salão de cabeleireiro aqui no shopping muito chique. Aí eu fiquei toda feliz, né? Peguei o voucher e fui. Cheguei no shopping, passei na frente. Ingrid, boa noite. Passei na frente do salão, vi aquele salão muito chique. Eu falei, gente, esse salão não é para mim. Peguei o voucher, voltei para casa triste da vida, chorei, você vai lá comigo um dia, tá? Porque eu sou cliente, você vai lá. Então, mas mesmo assim, não, mas eu já você fui vai depois. fazer uma tarde das meninas, tá? Serviço completo. Vamos. Aí eu falei assim, gente, vá que eu vá lá, eu faça coisas. E aí eu não tenho condição de pagar, como é que eu vou fazer? Né? Aí eu lembro que também a gente ia num restaurante aqui que era um restaurante chinês, muito bacana. E a gente saía de lá, mas assim, ela fazia um filé na chapa, que era uma delícia. E aquele cheiro impregnava o meu cabelo, assim. Aí meu marido falava assim, nossa, que cheiro. Eu falei assim, não, isso aqui é... Aí eu já tava mudando a mentalidade. Falei, não, isso aqui é cheiro de prosperidade. Se bem que a gente tem que ir mudando as coisas, né? Eles falam que pra gente até mudar e tirar esse bloqueio da gente, o que a gente tem que fazer? Vai no restaurante, põe o braço em cima dos preços dos pratos para você não escolher pelo preço, para você escolher pelo que você gosta e não pelo preço. E aí você começa a mudar esse não merecimento por merecimento. Você sente aquele prazer. Ah, eu vou toda vez? Não, se eu não posso, mas deixa eu reservar uma vez para poder fazer isso, para ter essa experiência, né, pastora? E no começo é sempre difícil, nada é fácil, mas a gente tem que ter a decisão de querer mudar. Se cada dia a gente fizer uma coisinha a mais, vai somando, vai acrescentando e a gente vai melhorando.
A abundância, o alfabeto, a gente pode colocar como base. A abundância começa com a letra A, que é a primeira do alfabeto, que é o que a gente merece, né, pastora? E a escassez é a letra Z, é a última do alfabeto. E quem sempre está no último lugar, é muito difícil chegar em primeiro. Então, a gente tem que trabalhar sempre para estar em primeiro lugar, administrando as nossas finanças, trocando as despesas por receitas. Dá uma olhada nas coisas que a gente tem, tira essa energia parada. Vira o seu guarda-roupa, vê tanto de roupa que você tem que você não usa há mais de ano. Se você não usa mais de ano, pega a roupa, faz doação, ou vende, ou troca. Tira essas coisas que estão com a energia parada e você vê que você está comprando coisas que não precisa. Eu li um livro recentemente que chama Do 1000 a 1 milhão. Ele falou que quando a gente sai na rua para fazer alguma compra, a gente não deve levar dinheiro, levar as coisas, né? Que dão aquela vontade de você comprar e você fala assim, tô com cartão de crédito. Eu vou parcelar e depois eu resolvo. Na hora que vem a conta, você toma aquele... Agora, porque a senhorita não sai de bolsa, né? Nunca te vi de bolsa. Já saiu comigo diversas vezes, só com o celular na mão. Já estou praticando as chaves, ó. Parabéns. Há bastante tempo. Aí o que ele falou? Aí você saiu, viu alguma coisa que você falou assim, eu quero comprar isso. Volta para casa e não compra. E aí você vê se realmente você tem a necessidade. Se vai fazer falta ou não, né? Se você tiver necessidade, isso aí. Se você tem a necessidade, se programe para você comprar. Agora, se não tem a necessidade, você vai comprar para quê? Você vai gastar, aumentar suas coisas, sendo que você poderia fazer o inverso e deixar a energia parada de coisas que você não vai usar. Muitas vezes a gente compra, eu tô chateada, eu vou na rua e compro alguma coisa, né? Para tampar algum buraco de alguma parte que está faltando. Aí você potencializa em outro para fazer a compensação. E nessa parte aí não é legal. Não dá para fazer. Para viver na prosperidade é preciso a gente ser abundante. E é uma história que eu conto para mim todos os dias, que é tirar a escassez. Toda vez que vem um pensamento ruim, fala assim, não merecimento, vou pensar nisso. Não, para um tempo, vê se realmente tem necessidade para isso, se vale a pena ficar perdendo tempo com isso. Né, pastor? A vida da gente é muito rápida, para a gente ficar passando aperto, ficar aí... E uma coisa também que ele falou nesse livro, a gente não tem que ficar preocupado em ficar anotando as pequenas despesas que a gente está, catando migalhas. A gente tem que se preocupar em entradas, aumentar as entradas, diminuir as sangrias e aumentando as entradas. Dessa forma, você começa a ir crescendo os níveis, saindo da escassez, indo para abundância, para depois você ir para o transbordo. O transbordo é o momento que eu já tenho tudo que eu preciso e eu estou disponível para ajudar as outras pessoas. Eu conheço um exemplo que era muito abundante, que ele transbordava na vida de alguém, que era o Abraão. A palavra de Deus fala assim, em Gênesis 13:1. Saiu, pois, Abraão do Egito para Neguebe, ele, sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Aí quando chega no versículo 5, fala assim, Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. Então, assim, o Abraão, ele ficou muito próspero e ele transbordava na vida do sobrinho dele, que era o Ló. Então, a gente vê aqui o exemplo dele de transbordo, que é muito além da abundância, né? A gente tem que procurar ser transbordante para a gente poder transbordar na vida das pessoas. E quanto mais você transborda, mais você tem. Mas o inversamente também o inverso também é verdadeiro. Por quê? Às vezes a pessoa joga na loteria, não tem controle emocional, tá com o coração cheio de problemas emocionais, aí ganha muito dinheiro do dia para a noite. O que acontece? Sai comprando tudo. É igual tem uns atores aí
que eles perderam tudo. O John Travolta, Johnny Depp, Nicolas Cage, o que eles fizeram? Compraram coisas que não, não fizeram investiram, com que né? o Eles dinheiro gastaram só. prospere. Isso, em coisas que não tem retorno. A mesma coisa, falar, eu vou comprar um carro aí só para mostrar para os outros que eu estou com um carro. Mas e a despesa do carro? Ele vai te trazer algum retorno? Vai te trazer, vai agregar alguma coisa naquilo que você faz? Se for agregar, ótimo. Aí é um investimento. Agora, se não for agregar, é despesa. Eu vou trocar, vou para uma casa que vou ter um aluguel caríssimo. Vai agregar alguma coisa no que você faz? Vai aumentar seu brand, vai aumentar seu valor? Você vai ganhar com isso? Beleza, investimento. Ah, não, eu só vou ter despesa? Não vale a pena. Porque a riqueza também dá trabalho. Porque se você não tiver estrutura, é a mesma coisa. Pegar um Porsche aí para uma pessoa. Um carro desse, a cada 500 metros, é 1 litro de combustível. Imagina, a pessoa que vai andar com um carro desse, quanto que ele vai ter que gastar? Um seguro do carro desse, um IPVA do carro desse. Se a pessoa não tiver estrutura para isso, ele vai comendo a riqueza que ele tem, vai perdendo, daqui a pouco ele está sem nada. Não, a pessoa tem que ter estrutura e se organizar e saber usar. Né, pastora? Até em Provérbios ele fala, a alma generosa prosperará, mas prosperará com sabedoria. E né? o João 10 fala assim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. O ladrão que é o inimigo das nossas almas, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, essa segunda parte, que é a mais importante, está até grifada na minha Bíblia. Ó. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É o que a gente está falando. Então, Deus, ele enviou o Filho dele, Jesus, aqui, para que a gente tivesse a nossa salvação e essa vida em abundância aqui na Terra. Então, é normal que a gente busque isso. Porque a palavra abundância, ela não reflete só a prosperidade financeira. Você pode ser abundante também em conhecimento. Você sendo abundante em conhecimento vai te ajudar a prosperar financeiramente também, né? E você pode ser abundante em outras áreas da sua vida também. Física, emocional, espiritual. Porque se você for abundante todo, emocionalmente, né? Você vai poder aconselhar até quem está ao seu redor. Você vai ser muito mais do que abundante. Você vai transbordar na vida de outras pessoas. Sendo sábio, né? Uhum. Tem um exemplo de um empresário muito bacana aqui em Juiz de Fora. Ele estava totalmente fora do peso. Estava pesando acho que 130 quilos. Aí ele começou a expandir, né? Foi a São Paulo fazer uma entrevista com o empresário lá para fazer investimento com o dinheiro que eles tinham, fazer uma parceria lá. Aí o dono da empresa virou para ele e falou assim, beleza, mas como é que tá a sua saúde? Eu disse, minha saúde está bacana. Falei, mas você está fora de forma? Falei, não, mas eu tô com minha saúde legal. Aí ele falou assim, se você não tem o seu controle emocional para você ter um corpo saudável, você acha que eu vou dar o meu dinheiro na sua mão para você administrar? Aí ele saiu de lá com essa paulada na cara, né? Aí veio, começou a fazer exercício físico, está hoje em super forma. Mas aí ele usa isso como exemplo, porque, na verdade, a gente tem que ser abundante em todas as áreas. Né? Você tem que mostrar que você é uma pessoa... a gente tem que ser exemplo, né, pastor? Na verdade, é essa. A gente tem que... as pessoas têm que aprender com a gente pelo exemplo. Porque não adianta você falar, não adianta você fazer. Se você é exemplo, a pessoa fala assim, nossa, eu quero me espelhar naquela pessoa, eu quero modelar aquela pessoa, porque aquela pessoa faz isso, bacana. Né? Então, a gente tem que ir em todas as áreas. Né? E a nossa palavra de hoje, especial, porque essa nossa chave é uma chave muito importante, mas ela não é muito prática, né? Não tem que ficar no enrolejo, né, pastora? Então, a palavra de hoje já está em Deuteronômio 28:8. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Então, é uma palavra profética para a vida de quem está assistindo aí, toma posse.
que Deus vai te dar. Deus já determinou que a bênção esteja nos seus celeiros. Quando ele fala celeiro, ele está claramente falando de prosperidade financeira. Então, aqui a gente vê que é um versículo sobre prosperidade financeira. E a gente tem que tomar posse da palavra de Deus, porque ela é verdade. Então, a partir do momento que a gente toma posse, coloca em prática, você tem que memorizar e ir meditando. Olha, se Deus falou isso, eu tomo posse para minha vida, eu aceito. E se ele falou, é porque eu mereço. Aí cai por terra aquele estigma de que eu não mereço, que você falou mais cedo. Então você já fica com aquilo, porque eu sou filho de Deus. Se eu sou filho de Deus, eu mereço todas as riquezas da terra, porque é herança dele. Eu sou co-herdeira em Cristo, que a palavra diz. Então eu tenho que tomar posse dessa palavra. E essa é a palavra de hoje. E mais em Deuteronômio no 1:11, ele fala assim, que o Senhor, o Deus dos teus antepassados, quando ele sempre fala dos antepassados, ele está falando Abraão, Isaque e Jacó, os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe conforme lhes prometeu. Então, assim, vos multiplique e abençoe conforme lhe prometeu. Ou seja, é promessa de Deus. Se é promessa de Deus, vai se cumprir. Mas vai se cumprir em quem? Naquele que acreditar, porque para isso ele tem que ter fé. Se você pega a palavra de Deus e a transforma e tem fé, ela é para você. Então, aquilo vai acontecer na sua vida. A gente tem que ter a consciência, né? Que nós somos imagem e semelhança de Deus. Que nós nascemos para vencer. Que nós somos filhos de um Deus todo-poderoso. Que a gente pode tudo também com a força dele. Né? E não ter espírito de timidez. A gente não pode ter espírito de timidez, ficar com isso. Ah, não é para mim. Tá lá na Bíblia, mas não é para mim. Não, é para você. Toma posse e vai em frente. Vai fazendo o que Deus vai te mandando, porque ele vai mostrando. Às vezes, ele não mostra o processo todo, mas ele mostra os passos. É só você dar o primeiro passo, Deus já mostra o seguinte. Dá o seguinte, ele vai mostrando. De repente, você vê um mar de oportunidades à sua frente. É a chave que a gente já estudou, é a visão progressiva, né? Se você teve a visão, Deus dá a provisão. você vai ter a provisão. Você não consegue enxergar o caminho todo, o trajeto mas todo. É exatamente para testar a nossa fé, para ver se a gente tem fé em confiar no que ele falou. Porque às vezes Deus fala assim, igual ele falou para Abraão, sai do meio da tua parentela e vá para uma terra que eu te prometi. Aí ele não ficou questionando qual terra, ele foi, né? Qual terra? Me mostra o mapa, me mostra tudo, me mostra o que tem lá. Não, ele simplesmente foi. E aí a gente fica questionando, quando Deus fala alguma coisa pra gente, a gente fica, não, mas será que é para mim mesmo? Tá na Bíblia, então é para você. É só tomar posse. E assim, é tomar posse e derrubar a ponte. Sim, que a minha mãe falou que adorou da ponte. Derrubar a ponte. Porque você derrubou a ponte, você não tem como voltar para trás. Você não precisa nem ficar olhando para trás, porque atrás, eu até assisti o pastor Rodrigo essa semana, ele falou do espelho retrovisor. O espelho retrovisor, ele é menor do que o para-brisa. Por quê? Quando você olha no espelho retrovisor, a pessoa está lá atrás. Você tem que mirar no para-brisa. E quando a pessoa está lá na frente, olhando para você, ele está no espelho retrovisor, mas quem tá no para-brisa é você. Então, você não tem que preocupar com quem está lá atrás, não. Você tem que preocupar é ir para frente. Você derrubou a ponte, você não vai. Aconteça o que acontecer, vai sofrer, vai ter dificuldade, vai ter desafio, mas você vai vencer. Você vai aprender, porque a gente nasceu para aprender. Hoje eu ofereci um empreendimento, um lançamento aqui para um cliente meu, né? E ele tem vários imóveis. Aí ele virou e falou assim, Janice, eu estou no momento agora que eu quero utilizar o dinheiro que eu tenho. Porque daqui a pouco eu morro. Eu falei, aí você não vai conseguir levar nada para você. Então, assim, a gente está aqui justamente para a gente aprender, né? Eu falei assim, eu vou utilizar. Eu quero vender algumas coisas, eu não quero ficar amontoando, não, porque eu não vou levar esse monte de coisa. Tem quase 30 imóveis, é muita coisa. Eu falei, realmente, você está certo. Eu queria que ele comprasse, mas ele está certo. Pois é.
Então, a palavra de hoje é essa, toma posse. Então, gente, eu quero abençoar todos que estão assistindo, que Deus está com vocês, Deus está tomando conta de tudo, Deus está no controle sempre. Não se preocupe com nada, porque Ele trabalha até quando nós dormimos. Então, vá dormir tranquilo, entregue a sua noite para Deus, já abençoa o dia de amanhã e acorde para a vitória. Isso. E assim, não deu certo hoje, amanhã vai dar. Acorda com ânimo, pede a Deus para renovar suas forças, suas energias e bora para cima, porque Ele é contigo e vai dar tudo certo, né, pastora? Em nome de Jesus. Isso aí, gente. Tudo começa pela mente da gente. A gente pode tudo. Eu estou lendo um outro livro que ele fala exatamente isso. Você pode tudo. Basta você acreditar, aceitar para você isso. Sim. E começar a fazer as coisas eu posso todas as coisas, na verdade, naquele que me fortalece. Então, primeiro você busca a Deus, que Ele vai te fortalecer para todas as coisas. Porque ainda diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, todas essas coisas, elas são acrescentadas realmente. Hi, Maruan, how are you? I'm so sorry, my life is in Portuguese, not in English. I speak you later. Mas, na verdade, nada é fácil para ninguém, né? Às vezes você vê uma pessoa assim de sucesso, fala assim, nossa, fulano de tal teve sorte. Mas vai ver o que ele já passou para ele estar onde ele está, né? A gente está aqui fazendo live, eu acordo 4h30 da manhã para poder estudar, para poder ter assuntos para a gente poder ajudar as pessoas, né? Como é que você pode ajudar se você não tem conteúdo, se você não vai agregar? Então, assim, para todo bônus tem um ônus, né? Basta você estar determinado para fazer aquilo. Primeiro você tem que mudar de dentro para fora. Mudou a mentalidade. Aí eu decido o que eu quero. Eu quero isso. Traçou, põe as metas. O que você tem que fazer para você atingir, para você chegar lá. Derruba a ponte para não voltar para trás e vai para cima. Vai para cima que vai dar certo. Exatamente. Né, pastor? E você vai ser forte, você vai vencer e você vai ser exemplo. Melhor coisa. Depois conta os testemunhos pra gente que a gente quer ouvir. Foi... É isso aí. Boa noite para vocês. Boa noite. Né, pastora? Muito obrigada para você que participou aí da live. A live vai ficar gravada no YouTube. Na sexta-feira nós teremos uma outra chave muito bacana, que é a autoconfiança. Se a gente não tem, a gente também não caminha. É o que eu falei, é uma soma de todas as chaves. Lembra do que a gente falou lá atrás, do TPC? Teoria, prática e constância. Então, assim, não adianta só teoria, não adianta só prática. Tem que ter a constância. Teoria, prática e constância. À medida que eu vou praticando, eu vou mudando a mentalidade. E isso é automático. Aí você começa a mudar a atitude, muda a mentalidade, ao seu linguajar muda e as pessoas já veem como fisicamente você muda também, né? É visível. Tchau. Boa noite. Fica com Deus. Até a próxima.